Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Paulo Vítola. Paulo Vítola, conta pra gente como que você chegou na propaganda e como que a propaganda chegou até você. Eu comecei na televisão, na verdade. Em 1968 fui contratado pela TV Iguaçu, Canal 4 na época, para ser produtor de programas de televisão. E nesse tempo, muitos anunciantes gravavam os seus comerciais na própria emissora de televisão. Não havia produtoras como a gente tem hoje, já há bastante tempo, né, no mercado. As produtoras que atendiam eram normalmente de filme, e as produtoras de vídeo ainda não tinham ingressado nesse mercado de comerciais, né. Então o que que aconteceu? Eu comecei a conhecer, a linguagem da propaganda, porque trabalhava na televisão, estava ali observando, vendo comerciais sendo gravados semanalmente. Gravava lá o Malucelli da Visconde, gravava, os grandes varejos, né, Hermes Macedo, Prosdóximo, todo mundo gravava os comerciais lá, Bergerson começando, Big Ben. Então, de fato, eu entrei em contato direto, assim, com a propaganda, porque muitos anunciantes chegavam e precisavam até que a gente escrevesse roteiros, né. Eu fui acionado para escrever roteiros pelo pessoal da direção comercial da própria emissora, né, e fiz um ou outro, eu comecei a gostar daquele trabalho ali. Em seguida entrou no ar a Rádio Iguaçu, que era a rádio da própria companhia, e o então diretor da rádio, o Euclides Cardoso, me pediu para reescrever os comerciais que normalmente vinham em formato de spot ou jingle gravado, tal, para uma linguagem, para unificar a linguagem da rádio com locutores da própria emissora. E aí eu aprendi a lidar com essa linguagem de rádio também, na linguagem comercial de rádio, nesse mesmo período. Em 1971, logo que entraram em operação, entrou em operação, na verdade, o tronco sul da Embratel, e mais começou a aparecer já o Jornal Nacional em cadeia, alguns programas de veiculação nacional começaram a entrar na programação normal aqui da TV Iguaçu, de todas as emissoras, né, do estado. Então o espaço para produção em TV foi ficando muito pequeno. Como eu já tinha essa habilidade para lidar com propaganda, o mercado me absorveu imediatamente. O Zeno José Otto estava inaugurando a PAZ e me chamou para ser um dos sócios. Eu entrei já, eu saí da televisão como produtor para ser diretor de criação da PAZ. Que foi a grande É, agência ali do período, ali foi, dos anos foi 70. uma das grandes agências daquele período. E eu, nessa ocasião, fazia dupla, além de trabalhar diretamente com o Zeno, que era diretor de arte, né? O outro sócio era o Nilson Machado, que era arte finalista e produtor gráfico de alta qualidade, de alta competência. E a gente formou o primeiro time ali da PAZ, que já era veio a ser composto pelo Retamoso, que estava chegando em Curitiba, né, Luiz Retamoso se Uhum. tornou diretor de arte. Logo em seguida, veio o Solda, né, o Solda se tornou também diretor de arte,
E o Leminski em seguida, vindo do Rio de Janeiro, ao ter encerrado o trabalho dele lá, ele estava lá escrevendo e pesquisando para escrever o Catatal, chegou na PAZ e foi imediatamente contratado como redator. E também o Mirandinha, Oswaldo Miranda, veio como diretor de arte naquele período. Então era um timaço, né, de comunicação de alto nível, assim, a gente atendeu grandes contas naquele momento ali, Quais e eram o as contas daquele período, Paulo? a maior conta da agência no período era a Habitasul, era uma caderneta de Sim. poupança, um banco, né, Uhum. e era uma conta de grande calibre, assim, vamos dizer, tinha uma verba poderosa e atuava no mercado com bastante frequência e, enfim, tinha constantemente campanhas que a gente tinha que criar naquele momento ali. E o nome da agência PAZ, ela tem alguma conta um pouco dessa história, são siglas ali dos fundadores? Porque quando você bate o Não, olho, é, você lê paz, né, mas é, a na linguagem seria PAZ para o mercado, é, né? na realidade, assim, o que aconteceu? Existia uma agência uma agência não, era um estúdio de arte, chamado Fase, que se escrevia com PH, Uhum, Fase. Era pertencia ao Zeno e ao Nilson Machado, uhum, esse estúdio. uhum, E tinha uma agência de publicidade chamada AZ Propaganda, que pertenceu a Adolar Zandoná. uhum, Essas 2 empresas se fundiram uhum, e nasceu a sigla PAZ, que era Fase AZ Comunicação, né, criação e comunicação na época. Então uhum. ficou PAZ, criação e comunicação. O Gino Zandoná saiu da empresa, mas eu, o Zeno e o Nilson Machado permanecemos por longo tempo. Depois vieram outros. Em 1975 saí para ir morar fora, fiquei morando fora durante 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, e voltei para Curitiba. E aí você saiu para morar fora para ter uma experiência de Na vida fora, você foi para é, onde? eu fui para o Rio de Janeiro, né, eu tinha também uma atividade artística já Uhum, bastante desenvolvida para o momento ali, já trabalhava com música, tinha acabado de inaugurar o grande auditório do Teatro Guaíra, com trabalho meu, né, que foi o Terra de Todas as Gentes, eu fiz a música para um texto do Aderbal Fortes, e, enfim, foi inaugurado o teatro e o maestro que fez os arranjos da minha música, que era o Valtel Branco, eh, ele me convidou para ir para a TV educativa lá para criar trilhas para as novelas que a TV educativa produzia para a Rede Globo, na época. Ele estava envolvido num projeto que era, da novela A Moreninha. E eu, ingenuamente, pedi demissão da da PAZ e fui para o Rio de Janeiro nesse sonho de fazer trilhas para eh, novelas da Globo, né. aham, E não tinha nada de concreto nisso, eu acabei me envolvendo em outra atividade que não tinha nada a ver com música, aham, que foi na área de audiovisuais, e aí fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando com criação de roteiros para programas audiovisuais lá, uhum. e música mesmo, meu violão ficou Ficou guardado na encostada. na caixa por todo esse período ali. Você ficou no E Rio por 2 anos? 2 anos praticamente. Mas no auge do Rio de Janeiro nos anos 70, E 75 ou a 76. explosão É, cultural ali estava fervendo, de era tudo, né. um momento Bossa bem, nova, Tropicália ali também era já bem desenvolvido. consolidado, né, mas tinha Consolidado, né. aquela bossa ainda, né, Isso é da mais dos cidade. anos 60, né, Sim, aham, esse movimento da bossa nova, 50 e final dos anos 50, 60, em seguida veio a Tropicália quase no final
dos anos 60, Sim. né, e Mas que eu digo, então você nesse período dos anos 70, o Rio ainda tinha nossa, essa ainda explosão cultural, né, era a do caixa de rescaldo da a caixa de ressonância da vida cultural brasileira, até porque a a sede principal de produção das maiores redes de televisão, das uhum, gravadoras, tal, tudo estava no Rio de Janeiro, né. uhum. Então tinha uma vida cultural muito agitada. E essa conexão um pouco entre a experiência da agência já com um olhar mais comercial de mercado para clientes, construção de marcas e tudo, com essa veia artística que você sempre teve, Paulo, do roteiro, do olhar, do teatro também, que você tem uma experiência muito rica, uma coisa ajudou a outra? Você Ah, consegue fazer essa sim, leitura? sim, sem dúvida, né. Na realidade, a atividade criativa, ela é uma coisa só, né, não tem eu não dissocio o fazer, propaganda, publicidade das outras formas de exercer a criatividade, né, na música ou no teatro. A diferença está que você tem um grau de liberdade maior nas artes livres, né. A arte da comunicação já exige um pouquinho mais de objetividade, você tem uma finalidade muito clara, né, Uhum, que é sempre fazer alguém persuadir alguém a fazer alguma coisa, né. uhum, E então, eu acho que foi bem importante a minha trajetória paralela, né, no mundo artístico, porque me ajudou a conhecer outras ferramentas que eu trouxe para dentro da publicidade junto comigo, né. Então, eh, eu fiz nos filmes de 30 segundos, eu exerci a mesma habilidade com o roteiro que eu aprendi na televisão, né. uhum, Que eu aprendi no teatro, ao fazer esquetes, ao fazer, eh, escrever textos, né, para teatro, encenar peças, tudo isso me deu uma habilidade para lidar com atores, para viver nesse meio, né. uhum, E na música o jingle comercial, né, que foi eu sempre fiz jingle comercial, mesmo no tempo que eu estava na televisão, porque muita gente pedia, uhum. né: "Ah, faz um jingle aí e tal". E eu fazia aquilo, meio assim, pelo fato de saber fazer, né. Mas é o que você mais Não gostava de fazer ou não necessariamente? Na verdade eu gostava de fazer, eu achava muito bom fazer, eu preferia fazer música de uma maneira Aham, livre, né, aham, mas eu gostava muito de fazer jingle, era uma diversão para mim, né, dentro do trabalho com música, e ao mesmo tempo, era uma forma de eu ter uma remuneração extra, assim, eu estava num mercado uhum, profissional, né, de trabalho. uhum, Na época que eu comecei na televisão ali em 68, tinha poucos estúdios de áudio em Curitiba. uhum, E aí, o máximo que você conseguia era gravar em 2 canais, uhum, né. Então era um estéreo, num canal entrava a voz do locutor uhum, e no outro canal entrava a música. Então era o máximo que dava para fazer, assim, inclusive a trilha era cantada praticamente enquanto o produto, né, o jingle ali estava sendo gravado, uhum, né, e o locutor estava na cabine dele aguardando o espaço, né, a janela para ele entrar com a locução. uhum, E tudo isso tinha que caber em 30 segundos, né. uhum. Então era um exercício bastante interessante, Com né. certeza. E tinha uma regra no estúdio. O estúdio era o estúdio do Camilo Jorge, Uhum. ficava em frente ao corpo de bombeiros ali. Na Nunes Machado, por ali. Isso. Eu tinha ali tinha uma cabine de locução, uma cabine de locução onde havia um aviso gravado, um aviso escrito, assim. A partir da terceira gravação, os cachês revertem em favor da casa, que era pra que era pra inibir, né, o
o pessoal que estava trabalhando ali a Aham, fazer realmente cumprir os 30 segundos e acertar exatamente. tudo, não errar, porque não tinha edição também, né. Se vira nos 30 mesmo, Se né. vira nos 30 e dava, era legal, era bom de fazer. Muito A gente bom. naturalmente, a gente ensaiava bastante antes de fazer, né, para cravar os 30 segundos ali, pegava um metrônomo para manter o ritmo, né, sempre na no mesmo andamento, para aquilo caber realmente em 30 segundos cravados. Aham. Então, essa arquitetura aí, para fazer essa arquitetura, a música me ajudou muito, né. Muito bom. E aí depois da experiência do Rio, Paulo, voltou para cá? Sim, eu voltei para cá e voltei como diretor de criação da PAZ. Uhum. A PAZ me trouxe de volta, na realidade, né. E ficou ali por quanto tempo mais? Eu fiquei por mais 2 anos, eu acho, 2 Ah, ou 3 anos. E daí eu já estava, ao mesmo tempo, muito envolvido com peças de teatro e shows musicais, esse tipo de trabalho artístico. E e teve um desafio importante ali, mesmo no período que eu estava na agência, que foi de fazer uma criação coletiva com o grupo Prisma, que era dirigido pelo Antônio Carlos Craide. E o desafio era realmente fazer uma criação coletiva a partir de, experiências que os atores iam buscar nos bares principais da cidade, né. uhum, Era uma coleção de 7 bares diferentes, bares e locais, que frequentados, né, da manhã até à noite na cidade de Curitiba. E os atores reproduziam em cada quadro da peça, eram 7 quadros diferentes, o que que acontecia naqueles ambientes ali. E eu tive que fazer o papel de, nos improvisos que eles traziam da rua, fazer a costura disso em formato de texto e consolidar um texto e, ao mesmo tempo, fazer as letras das músicas que depois foram criadas, as músicas, pelo Marinho Galera. uhum. Então, era um timaço também de Ar atores, artistas, atrizes, né. era fantástico. E a gente viajou com essa peça, e foi para o Rio, São Paulo, foi selecionada a peça pelo Ministério da Educação e Cultura na época para fazer um percurso mais amplo, assim. Então, a gente teve uma exposição muito grande e essa atividade acabou complicando a minha relação com a agência, né. Não que tenha havido qualquer desconforto, assim, de forma alguma. É que eu já não me sentia confortável, em ser diretor de criação e estar participando desse trabalho artístico ao mesmo tempo, porque ou fazia uma coisa ou Uhum, outra. Teria que abrir mão de uma das 2 coisas. uhum. E ali esse envolvimento com a arte chamou mais forte, assim, mais alto, e eu acabei indo Saindo da PAZ. sair da PAZ. E aí ficou mais direcionado para as artes, mas depois você volta Fiquei para um tempo. múltipla? Eu fiquei um pouco tempo na realidade, porque a atividade artística é uma coisa absolutamente, eh, insegura Uhum, e uhum, não tem continuidade, né, uhum, não existe nenhum mercado, naquela época já não existia, né, um mercado que absorvesse completamente o trabalho de uma forma profissional e clara, tal, não tinha isso. E eu já era um nome razoavelmente conhecido no mercado de propaganda, né. Você estava com quantos anos nesse período? 26, 27, uns 30 anos, Tá. 30 anos, Naquele período começava cedo, né, as pessoas 30 começavam anos. muito Eu cedo, né. comecei com 18, É, imagina. Então começavam muito cedo. eu já estava há 12 anos no mercado, Uhum. né, É. então era bastante Com tempo. 30 anos você já tinha uma experiência. Eu estava super experiente, né, com 12 anos de trabalho na área, eu estava Uhum. dominando ali
todas as formas de criação que eram exigidas pelas agências naquele momento, né. Uhum. E o Hernani Buchmann estava saindo da Múltipla, Tá. ele era redator na Múltipla. Uhum. E aí eu estava em casa, eu estava fazendo freelancer nessa época, e dava legal, era bom, Uhum. trabalhava bastante, trabalhava tranquilo em casa, home office. Só que era um home office bem Sim. precário, era feito com uma Remington. Eu tinha que depois tirar o papel e levar até a agência, não tinha e-mail, né. Olha só. Não Então estava tão na moda como hoje, mas já era um não, home office. mas me ligou da Múltipla, né, o Jamil Snej, que era muito Uhum. amigo meu, amigo de papos literários, assim, né. Uhum. E disse: "Pô, eu vou te fazer uma proposta absolutamente indecente, assim. Eu vou trazer você de volta para a propaganda. Nós estamos precisando de você na propaganda, você não pode ficar aí criando música, fazendo poesia, essas coisas. Esse troço não dá dinheiro, é muito ruim, tá perdendo tempo". Enfim, E você eh estava precisando também, eu preciso trazer. acabou me convencendo que seria uma alternativa bem bacana eu ficar num lugar só, e era uma equipe muito boa, né. Uhum. Era muito boa, já a Múltipla já tinha um nome bastante expressivo no mercado, né, já era uma agência reconhecida como das mais criativas do mercado há bastante tempo, né. Eu estou falando aí de 1979, por aí. Então ela já estava no mercado há bastante tempo, né. Uhum. Eh, E eu tinha uma chama criativa muito forte na Múltipla, né? tinha. Então eram os sócios ali, né, o Desidério e o Gilberto, Uhum. Desidério Máximo Panseiro, o Gilberto Ricardo dos Santos. O Gilberto eu já conhecia, o Desidério eu conhecia um pouco à distância, assim, mas já sabia quem era, ele também sabia quem eu era, tal. A gente participou do mesmo mercado por um bom tempo, mas eu fui conhecer o profissional Desidério na Múltipla mesmo, né. Uhum. Aí a gente trabalhou bastante tempo, era então eu, o Gilberto, o Jamil, o Desidério, e logo em seguida eu trouxe o Paulo Leminski. Você que levou o Leminski para lá? Foi. Olha só, eu ia perguntar esse período, claro, ele estava lá, mas É porque o Jamil saiu, né, ah, tá. o Jamil acabou saindo, daí eu chamei o Paulo Leminski, o Retamoso foi para lá, e aí foi o dream team, assim, né. Aí a agência começou a crescer, se expandir, veio também o Rogério Dias, veio o César Bonde, veio o Lee Swain, nossa, vieram craques da criação publicitária da Mas cidade. Paulo, conta pra gente como que é trabalhar com Leminski de um lado, Retamoso do outro, gênios, mas ao mesmo tempo artistas completos, né? Eles têm uma Sim, outra, né, uma outra alma ali, né, de é. processos e tudo. Como que era administrar isso? Eles chegavam para trabalhar, não tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Como que era esse dia a Não, dia com eles? a gente tinha um contrato, vamos dizer assim, psicológico, né, que era assim: "Tudo bem, eu não vou ficar azucrinando a vida de vocês, mas também não azucrinem a Sim. mim, né. Aham. Então vamos combinar que job é job e o resto é o resto, né. O job tem que ter começo, meio e fim, ser entregue no horário, etc, que for marcado. Não me interessa se vão trabalhar de madrugada, se não vão vir de dia e, enfim, vão achar um outro horário para fazer as coisas. Eu não me importo com o horário de ingresso, de entrada na agência e de saída. O que me interessa é que o job seja cumprido, né, os prazos sejam cumpridos ali e com qualidade, e está tudo certo". Onde ficava a múltipla nesse endereço, nesse período? O endereço dela. Ela ficava na 7 de abril, Tá? eh, No alto da isso 15. é no alto da 15. Era um prédio ali de 4 ou 5 andares, não me lembro. O E prédio a, existe. e a reunião de pauta era nos barzinhos ao redor, no Pasquale do Passeio Público. Olha, não, tinha
um outro aspecto interessante. Eu fazia o papel de link, né, de intermediário entre a direção da empresa e o grupo de criação. Eu era o diretor de criação. Então eu tinha um ritmo e uma rotina de trabalho de um diretor de criação. Eu chegava na agência às 7 horas da manhã, eu tinha uma reunião de pauta com o Desidério e enfim, com o pessoal da produção, todos assim, todos no mesmo espaço ali, para ver Uhum. os jobs do dia, o que tinha acontecido no dia anterior, o que que a gente precisava entregar naquele dia, o que que tinha acontecido, enfim, o que que precisava acontecer para depois distribuir o trabalho, né. E também eu prestava contas do dia anterior, né, sobre o que tinha rolado, como é que estavam indo as campanhas, as coisas que vieram muitas campanhas, a agência tinha muitas contas na época, e tinha uma atividade, constante. Então, a minha vida era uma vida profissional, assim, de diretor de criação. Uhum. Executivo, uma linha Executivo, eu executiva. tinha e tinha claro que muitas vezes eu entrava como para executar uma peça, né, eu Uhum. eu não abria mão de Botar a mão na massa também. eu tinha que escrever, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, e muitas vezes tinha ideias, passava por uma outra pessoa escrever, por um outro redator, ou fazia dupla com qualquer um dos diretores de arte ali, né. Enfim, dava para administrar, não era fácil, né, pra administrar um time, de artistas desse calibre, assim, porque além de serem, eh, personalidades muito fortes, né, tem egos Uhum. monumentais, né, assim, Uhum. onde você não consegue entrar com muita facilidade. Eu tinha uma Uhum. troca muito boa com eles, porque eu transitava nos 2 mundos, né. Uhum. Então foi isso que me facilitou, eh, trabalhar com tanta gente, vamos dizer, proveniente do mundo intelectual e artístico da Sim. cidade, porque eu também circulava nesse meio, né. Uhum. Eh, e é importante falar uma coisa que é anterior a tudo isso, que é o seguinte: o que é que chamou, né, a minha geração para vir para o mundo da publicidade, da propaganda? Que era um mundo desprovido dessa qualidade intelectual, não existia isso, né. Uhum. Mas foi quando ingressaram no mercado agências como a DPZ, por exemplo, que deu uma virada de perspectiva, né, no negócio da propaganda do ponto de vista criativo. E se você olhar bem, eram 3 artistas ali, né, o É. Duailib, o Petit e o Petit. Zaragoza. Uhum. A qualidade que eles trouxeram para a criação publicitária naquele momento ali, depois já veio o Washington Oliveto também, o Uhum. Nizam, todo esse pessoal veio na sequência, né, Uhum. são mais ou menos contemporâneos meus, né. Uhum. Eh, Isso nos chamou muita atenção, porque a gente via isso nos anúncios, Uhum. né, a gente via isso nos filmes da televisão que mudaram de cara e de repente tinham uma carga criativa muito interessante para você, eh, admirar e para você também querer fazer, né. Eu achava legal poder Uhum. fazer um filme de 30 segundos, né, que, enfim, criasse todo um vocabulário novo, trazia frases que viravam bordões Uhum. que todo mundo repetia depois. Eu achava isso aí uma coisa fantástica. E a própria mídia impressa, onde que o artista aplicava muito, Isso, tinha né, o o craft, que hoje em dia falam muito nesse período, era um trabalho artístico incrível, né. é, veja, quando eu comecei mesmo, assim, na publicidade, que foi em 68, aí a DPZ já estava muito avançada, né, do ponto de vista da arte publicitária, assim, se for observar. Mas, veja,
quando eu entrei ainda, os títulos dos anúncios, os anúncios eram feitos artesanalmente, né, era Uhum, uma coisa, papel, uhum, caneta, tinta, essas coisas, né, uhum, cola, enfim. Eh, Composição, né, fotocomposição, às vezes tinha que fazer fotolito, né, arte uhum. final e fotolito, enfim. Fotolito não, era clichê, imagina, ainda tinha muito jornal que funcionava com clichê, então você tinha que fazer arte final e depois mandar para fazer clichê ou fotolito, né. Mas, tinha um cara na arte, no tempo que eu ingressei ali na PAZ, que era especialista em desenhar títulos. Então, eu se dizia assim: "Eu quero um título na letra helvética, bold, Uhum, corpo tal", né, eh, que está aqui, ó, com esse texto aqui. Aí o cara desenhava esse título à mão. Ele tinha habilidade para fazer aquela família né, de tipos, assim, com perfeição, manualmente. uhum. Isso foi um período anterior à letra 7. Nossa. Quando chegou a letra 7, esse cara perdeu o emprego, mas pô, o que facilitou a vida, Aham, né, do diretor de arte ali, foi uma aham. coisa fantástica, né. Olha só. Então, veja, foi um momento, assim, que muita coisa estava mudando, começou a ter uma tecnologia um pouquinho melhor, né, foi a geração fotolito mesmo que eu chamo, naquele Entendi. momento ali. Eh E veio essa turma do mundo artístico, intelectual para dentro da propaganda. Por essa razão, porque havia um fascínio, assim, pela atividade, né. Uhum. E foi uma atividade muito econômica também, a publicidade, né, porque ela Sim, remunerava bem esses profissionais, é, ajudava muitos clientes a ganharem aí espaço e notoriedade no mercado, sem crescerem, dúvida, expandirem seu faturamento, então era um ciclo positivo para todo mundo, né. sem dúvida, era mesmo. A gente se sentia, valorizado, né, no na cidade de um modo geral, assim, Uhum. onde quer que a gente fosse, era reconhecido, né, "Pô, esse cara aí, trabalha lá, né, na Múltipla". Tinha um charme, Ele tinha tinha um charme, o tinha, charme. tinha um charme. E aí depois da Múltipla, Paulo, conta pra gente, você foi Eu passar pela Sclan? eu passei pela escala, eu saí da Múltipla em 76, quando houve a fusão com a Opus. Uhum, Não porque eu quisesse, eu já estava com esse convite da Sclan para assumir a direção de criação, no momento que a Sclan era a maior agência do estado, né. uhum. Estava lá o Irã Silva e Souza, o Antônio, eh, Freitas. o Antoninho Freitas, o Hernani Buchmann, né, enfim, eles os 3 me chamaram para um almoço. Então foi um convite irresistível, assim. Aham, Eu já era amigo dos 3 também, já conhecia de bastante tempo. O Antoninho tinha sido meu companheiro na televisão, era locutor de cabine no tempo que eu era produtor na TV em 68, ele fazia locução de cabine. E era jornalista, assessor de imprensa, né, circulava bastante pela televisão, porque era enfim, um veículo de comunicação super importante naquele momento, o mais importante do estado, né. uhum, Eh, o Hernani tinha sido meu colega de antes de entrar na faculdade, né, eu conhecia já o Hernani, e o Irã Silva e Souza, era muito amigo de um tio meu, que praticamente me inspirou bastante, assim, a me interessar pelo mundo publicitário, que foi o Roberto Peixoto de Souza. O Roberto Peixoto de Souza era diretor comercial da Rádio Cruzeiro do Sul e depois foi representante de muitas emissoras de rádio do interior do estado e de outros estados do Brasil inteiro. E era um sujeito fascinante, assim, ele
curtia muito essa coisa do mundo publicitário, de modo que me estimulou bastante a prosseguir, porque ele via uma oportunidade muito grande de absorver os talentos que eu já tinha, né. Ele dizia: "Pô, você com tudo que você sabe fazer, sabe escrever, sabe música, sabe vídeo, sabe não sei o quê, você pode perfeitamente ser um ótimo publicitário". Daí me apresentou para o Sérgio Reis, na época, me levou, e o Irã era muito amigo dele, o Uhum, Irã Silva e Souza, era muito amigo mesmo, da mesma geração, assim. E eles me chamaram e eu fui, fiquei lá na Sclam, foi uma experiência maravilhosa, assim, foi também um timaço de comunicação. Os meus eternos parceiros, né, o Leminski, o também Solda, passaram por lá, né? é, depois a nova geração para mim na época, né, o Bufo, o Uhum, Ricardo Correia, o Sescato, esse pessoal todo passou por mim ali, o Beto Vivas, uhum, todos foram do meu time de criação. uhum. Então era um timaço, assim, foi talvez uma das grandes reuniões de De pauta ali. publicitários, E quais clientes que você trabalhou nesse período? na Sclan eu trabalhei com, Volvo, né, Refrigeração Paraná, eh, Clientes clássicos da Sclan, né? Prosdóximo, Próximo, a Volvo. Marisol, Uhum. Marisol na Sclan ainda, enfim, era uma agência e governo do estado, né, Sim. atendia as contas do governo do estado, E aí foi você teve uma conexão com o Jaime nesse período já, com o Jaime Lerner, um pouco eu antes? eu já tinha, né, porque o Jaime vem lá eu tenho que daí fazer um flashback, assim, Sim, vamos voltar. 1968 eu estava na 69 eu estava na TV Iguaçu, o Jaime Lerner era presidente do IPUC, Uhum, eh, e tinha acabado de fazer a revisão, ele era o comandante do time que fez a revisão do plano diretor da cidade, né. E eu estava lá como produtor e ele apareceu lá com Aramis Milach. O Aramis era muito meu amigo, me conhecia como compositor, como músico, tal. E o Jaime Lerner chegou para marcar uma entrevista junto com o Aramis ali, e me contou pela primeira vez, eu fiquei sabendo que a cidade tinha um novo plano diretor, que ia ser assim, ia ser assado. Então eu vi uma apresentação, assim, um show do Jaime Lerner, puta, que e eu disse: delícia. "Pô, vamos gravar isso já, né". Então todo mundo para o estúdio, fizemos a gravação, ele apresentou pela primeira vez o plano diretor da cidade, praticamente com exclusividade para a TV naquele momento ali. Uhum, E eu tinha um programa que era um programa de entrevistas bem legal, assim, que passava nos finais de semana. Não me lembro agora se era no sábado ou no domingo, mas era um dia de grande audiência. E foi um sucesso enorme, assim, a apresentação, foi muito marcante, né, porque tinha muita ideia nova, muita coisa interessante que ia uhum. acontecer na cidade a partir dali, aquilo monopolizou a atenção das pessoas e me ligou ao Jaime Lerner para o resto da vida, né, porque, em seguida ele se tornou prefeito da cidade, né, assim que o plano saiu do papel para ir para a rua, era ele o prefeito, Sim. né. E ele me convidou para escrever aquela peça, Cidade Sem Portas, que se referia à cidade de Curitiba, contava a história da Uhum. cidade, no momento que a cidade não tinha música. A mu a música tinha música, mas não tinha músicas que se referissem à cidade. A cidade. A Uhum. cidade não era a musa de ninguém, Não assim. era cantada, né? Não era cantada. Ninguém queria Curitiba, ninguém queria Uhum, cantar Curitiba, né. uhum, Havia pouco repertório, né, com esse tema, assim, muito uhum. pouco, raras canções que tinham a palavra Curitiba dentro da, então eu tive que criar um cancioneiro do nada, assim, né. E ele foi um craque sempre porque ele tinha essa visão do gestor
público dos projetos da cidade, mas ele cuidava da marca da cidade, né. Sem dúvida, ele foi já várias vezes ele foi o homem da propaganda, o É, diretor principal, o publicitário do ano, é. Ele tudo que você imaginar na área de marketing, acho que ele ganhou, é. assim, pelo fato de ter valorizado, criado muito, eh, muito solidamente, né, essa imagem que Curitiba tem Até hoje, né. É. até hoje, né. E ele tem uma frase incrível que é que: "Quem cria nasce todo dia". Nasce todo dia. E isso é uma verdade, é uma verdade. Você veja, a gente estava lá na na Esclan, né, eu praticamente não parei um minuto só da minha vida criativa desde 1900 quer dizer, profissionalmente, né, de Uhum. 68 para cá, até hoje, Até né. hoje. Então são muitos e muitos anos, e isso é constante, é uma atividade ininterrupta. Claro que mudam os tipos de, eh, De formas. de área mesmo É, onde a você área. exerce a criatividade, Sim. mas, eu faço isso profissionalmente até hoje, né. Saindo da Scrum, voltei para Opus Múltipla daí, Que já tinha a fusão depois de 86. já feita a fusão. Então isso a gente Então está em ai, 88 por ali, 87 já? não, acho que mais um pouco. É, por aí, é por aí. Eu não vou lembrar exatamente, sim, mas é em torno Esse período. desse período, talvez um pouco antes até. Estou me lembrando agora porque eu acho que tinha acabado de nascer a minha filha. É, acho que sim. É, 83, 84, por aí. É, a fusão foi em Eu já 86, né? estava a fusão Foi em 86, se eu não me engano. 86, então foi em 86. É. É, Então por aí. você já veio, reencontrou os amigos da Múltipla e se É, aproximou da Opus. E como que foi sim. esse casamento, essa volta? Ah, foi muito bom, foi muito bom. Na realidade, me reencontrei, né, com um espaço onde eu tinha uma afinidade muito grande, né, com as pessoas, especialmente com o Gilberto e com o Desidério. Passei a conhecer o Rodrigues, eu nunca tinha trabalhado com o Rodrigues e foi uma experiência excelente, né. Eh, Enfim, assumi a direção de criação. Acho que eu estou um pouco enganado quanto às datas, sabe. Hum. É. Não, com certeza, foi mais para o final, porque 86 houve a fusão, eu fiquei na Sclan durante 2 ou 3 anos, mais ou menos, antes de fazer esse movimento, então Ah, tá. foi anos 90, Entendi. foi anos 90, é. Mas enfim, desde que entrei na Opus Múltipla então, como diretor de criação, né, fiquei depois fui diretor de planejamento e diretor de projetos, foram praticamente 10 anos ou 12 anos de trabalho ininterrupto, né, na agência. Uhum. Eh, Depois que saí da Opus Múltipla, eu tive uma passagem pela TV educativa. Mas nesse período da Opus Múltipla, 10 anos, atendendo quais clientes? E tem um grande case que você retrata e recorta desse momento para dividir com a gente? Uhum. Olha, o havia 2 grandes clientes na agência, assim, de porte grande, que eram o governo do estado do Paraná e a prefeitura municipal de Curitiba, né. Então eram 2 contas enormes, a gente tinha uma parcela da conta do governo do estado e tinha a conta da prefeitura. Uhum. Na prefeitura nós atendíamos a urbs e toda a questão do trânsito. E com isso surgiu aquela campanha dos bichos do trânsito, que foi um projeto criado por mim, pelo Desidério, né, o Desidério fez a direção de arte, e o Gilberto participou do projeto, o Dino,
Uhum. Camargo, o Dino fazia o atendimento da conta e teve uma participação bem importante dentro do projeto, assim, Uhum. porque era um projeto ousado pra época, assim, Uhum. se for pensar, né. A gente a gente criou aqueles modos, aquelas formas de xingar o mau motorista, né, Uhum. mas com uma marca oficial ali, né. Então Uhum. isso tinha tudo para dar errado, Uhum. foi um risco altíssimo, assim. Eu me lembro que o Rodrigues, que é mais precavido, assim, eh, chamou um dia um psicólogo para saber se a gente não estava ofendendo demais. A gente fez um teste com o psicólogo, assim, mostrou a campanha, Uhum. e daí ele fez uma análise da campanha para ver qual era o grau de ofensa que a gente podia estar fazendo para o espectador, né. Para o povo, né, para o público, para quem se dirigia a campanha, tanto o motorista quanto o pedestre. Aí o cara disse: "Não, pode ser arriscado, assim, mas não Que eram está 3 sendo bichos, não né. tá sendo ofensivo, não é uma coisa assim, eu tô achando que é uma coisa mais lúdica, uma coisa que o pessoal vai vai curtir, vai ser bacana, não é uma xingação, assim, ofensiva, né". Porque era a anta, o A perua a perua e o rato. e o rato, é verdade, é É, verdade. é. Não, e a direção de arte e a computação gráfica naquele período foi super Foi. avançado para a época, né. Foi o primeiro filme feito com modelos, em cerâmica, né, Uhum. eh, 3D. eh, Nossa, aquilo foi um trabalho infernal, assim, porque foram muitos e muitos dias de muitos computadores ligados para poder dar conta de fazer aquela animação. E era um efeito de morph que chamava, né, transformava o ser humano no bicho, né, Sim. eh, quadro a quadro, frame a frame, num movimento só, né. E toda a textura do bicho e tudo isso tinha que aparecer ali, né. Paulo, mas e o interessante é o seguinte, porque isso também teve uma a campanha funcionou, né, a campanha Teve funcionou. Isso teve é muito teve um interessante. resultado extraordinário na época, houve uma queda naquelas infrações que a gente estava visando, Uhum. acabar com elas, né. Foi realmente uma campanha de grande impacto Ousada e e tá. resultado extraordinário, assim, ficou Mas na você acha que cabeça. hoje um gestor público aprovaria uma campanha dessa? Difícil, Difícil, né. difícil, ele teve que ter peito ali, pra foi o di O o secre Cássio? Não foi o o se Cássio? No período foi do o Cássio, o Cássio. prefeito era o Cássio, E mas era o Davi Campos? Davi Campos era o secretário da comunicação, mas ele recebeu a campanha, assim, muito bem, ele ficou muito entusiasmado, me lembro bem como ele respondeu, de uma maneira, assertiva, assim, ele não ficou titubeando, ele disse: "Olha, putz, é essa a campanha, cara, Vamos em frente. vamos fazer". É, mas hoje em dia a gente também Daí pensando, assim, né, hoje em dia talvez seria aí mais difícil, né. aí tinha todo o processo de fazer aquilo acontecer, porque uma coisa é você contar um roteiro, né, É, e e daí outra coisa é você mostrar aquilo pronto, filmado e tal, né. Foi feita essa campanha, foi produzida na GW, toda a parte que envolvia atores, né, uhum, e locações e tal. E o Morph, que foi feito com a animação em 3D, foi feito por um estúdio, paulista, né, foi uhum. putz, agora eu não vou me lembrar, não tá me passando pela cabeça o nome, mas o Perim mata isso aí. É. Não, mas foi uma campanha que ficou por onde você passa e vai olhar as campanhas históricas da cidade, É, a campanha dos bichos realmente tá
ela teve De além de tudo mindset. isso, ela teve uma inovação que foi matadora, assim, que foi a campanha que inaugurou o Bus Door em Curitiba, É. né. Então a mensagem do trânsito apareceu na própria cena do trânsito, Uhum. é onde o trânsito ocorre, né, Acontece. onde acontece. Muito bom. Então aí foi assim, todo mundo realmente assimilou aquilo, da noite para o dia, todos os ônibus da cidade apareceram com aquele cartaz no vidro traseiro, né. É, e o impacto Isso foi foi muito grande. uma inovação extraordinária, assim, né. É. Foi uma mídia nova, surgiu Sim. uma mídia nova ao mesmo tempo, né. E hoje é uma mídia super utilizada em todos os Sim, países do sim, mundo. Em sim. Curitiba não existe o Busdoor para as empresas É, privadas, mas a prefeitura usa muito para comunicar seus para serviços. os próprios serviços, para a própria comunicação, né. Exatamente. É. Então, todo esse período que eu estive como diretor de criação na Opus, essa realmente foi uma campanha, vencedora, assim, né, foi talvez o case mais poderoso, assim, que eu tenha liderado. Teve um outro case que foi também para o trânsito de Curitiba e que teve um sucesso muito grande, que foi o Dia Sem Carro, Uhum. né. Esse case do Dia Sem Carro, contando hoje, assim, pode parecer, depois de fazer aquela dos bichos, essa do Dia Sem Carro é mais ou menos, né. Aham. Não, foi um desafio imenso, assim, você apostar que algum dia em Curitiba todos os carros iam ficar em casa, né. Era "deixa o carro em casa", Eu né. lembro dessa campanha, foi super impactante também. Cara, eu tenho imagens até hoje, a agência tem aí, da Marechal Deodoro vazia de ca não sem nenhum automóvel, assim, o centro da cidade totalmente Uhum. sem carro, né. Para um período que a população ainda via essas ideias com um olhar não muito bom, né. Hoje em dia isso já é mais natural, É, né, você falar sobre a é, mobilidade sem carro, mas é. naquele período, meu Deus, os caras Nossa. estão maluco. Não, foi uma decisão, tomada muito rapidamente. Eu me lembro perfeitamente da sequência inteira, assim, de como que foi que a gente chegou nesse, porque havia uma espécie de diretoria de educação para o trânsito dentro da URBS, Uhum, e eles passaram esse job, isso, imagine, depois da campanha dos bichos. Então a expectativa que eles tinham da gente, assim, era: "Pô, agora os caras vão vir com uma coisa, mais bacana ainda do que a campanha dos bichos". Ficou essa coisa, né, precisamos uhum. mais uma campanha dos bichos, outra vez uma campanha dos bichos. Enfim, eh, e eu disse: "Não, cara, isso aí a gente tem que mostrar uma data, o dia tal é o dia sem carro. É isso que tem que fazer". E como é que as pessoas vêm? Vêm de bicicleta, vêm de ônibus, vêm a pé, como é que elas vêm? Como é que elas vão e vêm? Como é que vem o ir e vir do dia sem carro? Se a gente não fizer isso, a gente não está fazendo uma boa campanha, Não tem né. o quesito de educação ali para as pessoas, É né. isso. Então foi esse o E super o moderna para o aquele período. gancho principal, né, era um enorme de um 22 de, não sei, setembro, não me lembro agora exatamente o dia, dia sem carro. E em cima disso a gente conseguiu o resultado que conseguiu ali, que foi fantástico, né, Que que excelente, parou a cidade, que excelente, que excelente. né. Paulo, e aí, depois de Você Opus Múltipla, TV educativa? Daí eu fiquei um tempo, fiz algumas campanhas, políticas, e fiquei algum tempo fazendo uma consultoria de comunicação na área política, né, até que me convidaram para ir pra TV educativa. Eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos na TV educativa, como diretor, presidente ali, tocando a enfim, aquilo ali é um mundo, né. Uhum. E saí dali e assumi a secretaria da comunicação da prefeitura municipal. Fiquei 2 anos ali.
Com o já era Gustavo. Era o com o Gustavo. Gustavo Fruit, é. E aí, daquele momento em diante, eu praticamente me recolhi para o meu escritório mesmo, Uhum. que funcionou por bastante tempo numa unidade ali comercial no Batel. Eh, Acho que uns 10 anos mais ou menos eu fiquei ali. E hoje estou em home office mesmo. Home office Eu como já todo mundo. estava, então estou super à vontade de continuar no meu ritmo normal de trabalho, não sai. Eu só não tenho saído à rua, né, mas Claro. isso aí é uma Mas continua contingência. sendo demandado para trabalhos, continua Sim, super atuante, né, Paulo? tudo fazendo à distância, mas fazendo sempre. E agora esse enorme desafio aí Projetos de escrever o centenário da propaganda no no Paraná, né, Paraná. um livro sobre o centenário da propaganda do Paraná, de preferência sem repetir os conteúdos pelos quais outros autores já passaram, né, o Ney Alves de Souza, mesmo o pessoal do Luiz Renato Ribas, da Direto, o Célio, Sim. enfim. Mas vai ter o olhar agora com histórias incríveis. É, tem boas histórias, a propaganda no Paraná tem histórias fantásticas que pouca gente conhece, e são essas histórias que eu pretendo trazer. E vai trazer É, com maestria. Paulo, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento desse papo delicioso que foi contigo, conta para a gente uma situação engraçada que aconteceu nesse período da tua carreira, nas agências que você passou, nas empresas que você trabalhou, porque com certeza tem alguma aí super pitoresca trabalhando com Retamoso, Paulo Leminski, enfim, isso aí deve ter história muito boa para se dividir. Conta uma pra gente aqui. uma das mais engraçadas, né, se passou na Opus, estava o Jamil Snege ainda na Opus, e tinha aquele costume, né, de quando chegava um cliente na agência, o Rodrigues ou o Desidério ou o Gilberto, alguém acompanhava o cliente para mostrar como é que era a agência, o pessoal da criação, onde é que ficava, o pessoal da mídia, o pessoal não sei o quê. Tá. E tinha uma parede de vidro no corredor da agência, que levava à área de criação. E no dia que o cliente chegou, estavam lá conversando na sala de reuniões, e quando o cliente veio com o Desidério, o Gilberto, o Rodrigues ali, caminhando pelo corredor em direção à criação, o Jamil baixou a calça e botou a bunda na janela, naquele vidro que tinha no corredor. E quando o Gilberto, eu não sei se foi o Gilberto ou o Desidério que chegou, e aqui vai ter uma bunda do turco. Mas e o cliente chegou a ver? Sim, claro. Puta merda. Foi um acontecimento, assim, porque a partir dali não tinha mais, acabou a reunião, encerrou o assunto ali. E a conta ficou? Ficou, foi tudo engraçado, na verdade, foi muito muito divertido, mas É, na hora, imagine, né. claro. Mas retratos de uma época também, né, Paulo? Sim, sim. Retratos de uma época, né? Tinha um certo romantismo, né, esse período aí tinha Tinha. coisas É, que não era o engraçadas. politicamente correto não funcionava Não, muito bem não. naquele período. Você sabe que todos os times que eu dirigi, times de criação, sempre tive times com artistas, de qualidade, sim, tanto como profissionais publicitários, né, como artistas mesmo. Uhum, E esse politicamente correto sempre foi bastante, assim, questionado pela gente, né. uhum. Então a gente sempre podia no primeiro momento, assim, não vamos considerar essas coisas, porque senão Sim, fica uma criação
Sim, algemada, né. muito ingênua, né, muito boba. Vamos soltar e depois sim a gente vai chegar na linguagem mais adequada, né. Uhum. Agora essa transgressão, assim, sempre havia no dia a dia, né. Eh, Sempre tinha a personalidade dos caras se impunha e trazia esse gênero, né, de comportamento, assim, que não era muito exemplar para o vamos dizer, para o mundo dos negócios, para ser mais, né, não é uma coisa usual, né, É. o artista nesse meio, né. E como que você está vendo hoje a comunicação, quando você vê as campanhas no ar, na televisão, hoje aí com outras plataformas de mídia, como que você está olhando um pouco isso, Paulo? Você que participou de grandes campanhas, e esse projeto, um projeto de 100 anos da propaganda paranaense, então como que você olha hoje e o futuro desse segmento? Olha, hoje a gente vê que o que a gente percebe é que embora tenha, assim, o protagonismo de uma determinada mídia, né, que é a mídia do celular, essa que está no bolso de todo mundo e atinge um número enorme de pessoas, né, uma audiência fantástica. Os demais veículos continuam a atuar e têm o seu espaço, e têm a sua audiência, e têm o seu público, né. Então a gente sempre tem que considerar qual que é a melhor relação para o cliente, investir a sua verba, né, de comunicação entre todos esses meios. Então o exercício do diretor de mídia nesse momento é bastante importante, né. Uhum, Eu acho assim que a gente vem dentro da Opus. Eu tive a felicidade de participar do momento em que houve a integração das áreas, né. uhum, Então o conceito de comunicação integrada, o planejamento de comunicação integrada, tudo isso aí que começou ali naquele momento, né, vale até hoje. É daí para frente, né. Pode ser que surjam novas mídias ainda, a gente nem sabe nem sabe. quanta coisa pode acontecer. Isso é só o começo da informática na vida humana, né. Uhum. A gente está muito Muito engateando ainda, né? é no início do início, né. Isso começou nos anos 90 ali, então tem pouco tempo de uso, vamos dizer assim, né, todo esse É. toda essa tecnologia ainda está sendo explorada, né. Uhum, A gente não sabe quais serão os futuros filhotes que vão, uhum, dizer coisas, ou que vão se comunicar com as pessoas. Hoje se fala na internet das coisas, onde tem uhum, todo um sistema de comunicação, né, uhum, que vai ter que ser adaptado a isso, né. Como é que uhum, os produtos vão falar, os produtos vão trazer informação, os uhum, produtos já vêm com uma série de ingredientes, de comunicação que, são inerentes a ele, quer dizer, então, tudo isso aí é fascinante, né, você pensar num mundo em que, realmente a mensagem vai estar presente o tempo todo é, entre, o produto e o público, entre os meios que sobreviverem e continuarem, e os seus respectivos públicos. E hoje tem essa coisa fantástica do próprio consumidor poder ser autor de mensagens, né, uhum, levar mensagens adiante. E ele pode até interferir muito no processo, né. Quando uhum, o cara espontaneamente recomenda alguma coisa para o grupo no qual ele circula nessas redes sociais, né, realmente ele está prestando um serviço ali. Eu vejo isso, às vezes eu posto algumas coisas ali que vem muita gente, né, se interessar por aquilo, e às vezes é um livro, é um produto, né. uhum. Às vezes é uma peça de teatro que está ali Sim. para ser assistida, né. Enfim, eu Estamos acho que vivendo alguns eu dizem acho que que estamos não tem limite, não é, tem limite. O céu é o limite, é, não tem, alguma coisa que me diga assim: "Ó, chegamos
Não, nós estamos só começando Exatamente. no uso dessa tecnologia da informação. E alguns dizem que estamos vivendo a era de ouro agora, né? É, Da é, comunicação, da mídia, da propaganda, porque muita coisa nova acontecendo, diversas possibilidades. muita coisa, muita coisa. E isso também traz um desafio importante para o pessoal da área de criação, que é lidar com essas linguagens, né. Uhum, Eu sempre me lembro de uma coisa que, logo que eu comecei em propaganda, lá em 1968, eu aprendi uma coisa que foi fundamental, assim, eu como redator, né, eh, como um cara de criação, e assim, cheguei à conclusão, depois de algum tempo, lidando com a matéria, assim, né, de que a coisa mais importante que tinha era a gente ter consciência da mídia na qual você estava se comunicando ali. Ter consciência da linguagem daquele meio, né, para você se comunicar de forma adequada, de verdade, assim, né. Então, fazer um outdoor não é a mesma coisa que fazer um anúncio de jornal, que não é a mesma coisa que fazer um post para o Instagram, né. uhum. Cada coisa tem o seu, quer dizer, como é que se adquire essa consciência? É só com muita experiência, muita quilometragem na área, né, e muita sensibilidade para perceber como é que isso funciona realmente, assim, É né. verdade, é verdade. Então a consciência dos meios foi a coisa fundamental e que vai prevalecer para o futuro, né. Com certeza. Sejam quais forem os meios, o publicitário tem que ter principalmente a consciência de como utilizá-los, né, da Uhum. maneira mais eficiente para alcançar o objetivo que ele pretende. Claro que também o conhecimento do público, né, isso é Uhum. básico também, né. Sim. Quer dizer, você saber, eh, Com quem você quer falar. compreender claramente, assim, com quem você está falando, né, Uhum. para daí se expressar. Paulo Vítula, quero agradecer imensamente esse tempo que você dedicou aí para contar um pouco da tua história nos 100 anos da criatividade e da história da propaganda paranaense. Uma delícia de papo. Você foi um dos homens mais importantes aí do nosso mercado nesse século, construindo grandes campanhas, criando relacionamento com muita gente bacana, interessante e importante aqui do mercado. Então, só agradecer o tempo. E estamos juntos no projeto, vai ser um projeto incrível para a gente contar a história do nosso mercado e da nossa atividade. Se eu já fiz tudo isso nesse século, imagine no próximo. No próximo vai ter mais atividades ainda. Isso aí. Tá bom, Paulo? Bom, eu que agradeço, Muito viu. obrigado, viu? O podcast Próprio R100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.